Olá, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar mensagens do Reino de Deus contigo e essa semana nós temos falado aqui do perfume de Cristo, do bom cheiro de Cristo, do perfume de Deus. Tivemos 2 vídeos maravilhosos que eu tenho certeza que abençoaram tua vida, tua casa, falando de ônica, profundidade, falando de estoraque, espontaneidade, falando de gálbano, respeito de sacrifício. Hoje nós vamos detalhar e falar um pouquinho aqui da estoraque. A estoraque era, como nós já vimos anunciado, uma resina que sai da casca de uma árvore e ela sai de forma espontânea e ela tem um cheiro que exala e um perfume que vai muito longe, e era justamente a primeira especiaria que Deus escolheu para a composição do seu perfume. O estoraque representava a espontaneidade. A árvore não precisava ser ferida, não precisava ser golpeada, mas de forma espontânea ela liberava essa resina, que através da resina vinha um lindo e maravilhoso cheiro, falando de espontaneidade. E nós escolhemos aqui no dia de hoje um texto para falarmos de espontaneidade que se encontra em Isaías, capítulo 6, versículo de número 8, nos diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados? Preste atenção. Deus estava falando neste momento e Isaías conseguiu ouvir o que o Senhor falava. Havia uma conversa no céu. Haviam vozes poderosas e extraordinárias no céu que Isaías conseguiu ter acesso, discernir, ouvir e decodificar dentro do seu ser a respeito de um assunto. E este assunto era uma pergunta, era um questionamento do céu. A quem enviaremos? Ou seja, nós temos um propósito. E para este propósito, precisamos de alguém disponível, precisamos de alguém pronto, precisamos de alguém que se disponha, precisamos de alguém que tenha coragem, precisamos de alguém que seja ousado, precisamos de alguém que vá cumprir a nossa missão, que vá cumprir o nosso objetivo, que vá cumprir a nossa meta. Então, no meio desta conversa divina que estava ocorrendo na esfera espiritual, Isaías consegue ouvir, ele tem acesso a isso. E a conversa, na parte que Isaías ouve, era justamente uma frase muito impactante que dizia: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Não havia uma afirmativa do Senhor dizendo: eu enviarei João, eu enviarei Paulo, eu enviarei Jeremias, eu enviarei Moisés, eu enviarei fulano de tal, eu enviarei o pastor, eu enviarei o apóstolo, eu enviarei o bispo, eu enviarei o cantor, o pregador. Não. Havia uma questão no céu, havia uma questão divina. O Senhor estava se questionando, o Senhor estava se perguntando a quem ele enviaria, a quem ele iria colocar nesse projeto, neste propósito, para este grande desafio. A quem enviaremos e quem há de ir por nós? A questão era essa. Quando Isaías escuta esta questão, a quem enviarei, Isaías não pergunta dizendo: pode ser eu? Ou poderia ser eu? O Senhor acha que eu estou pronto? O Senhor acha que eu estou preparado? O Senhor acha que isso daí cabe para mim? Cabe para o meu ministério? O Senhor acha que eu encaixo-me dentro deste teu propósito? Isaías não perguntou se ele cabia dentro do propósito. Isaías não perguntou se ele cabia dentro da situação. Isaías não perguntou se o Senhor havia pré-escolhido ou pré-selecionado ele, não. Ele ouviu uma pergunta, entendeu que havia uma necessidade, a necessidade era do céu, e ele, de forma espontânea,
ele se apresentou, ele se colocou e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Não espere por onde você passar e tiver uma cadeira caída, não espere alguém pedir para você levantar a cadeira, mas de forma espontânea levante essa cadeira. Por onde você passar, não espere alguém pedir ajuda, mas se você puder ajudar, ajude. A palavra de Deus nos diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Nós conhecemos a história do bom samaritano. Havia um homem que foi espancado em um caminho, passou um levita e nada fez, passou um sacerdote e nada realizou, mas passou um samaritano que pegou aquele homem, curou as suas feridas com vinho e azeite, levou ele até uma estalagem de uma hospedaria, pagou toda a sua despesa da sua hospedagem, da sua estalagem, e ainda disse: se ficar alguma coisa ainda em haver, depois eu passo aqui e eu pagarei. Ou seja, de forma livre e espontânea, ele serviu, de forma livre e espontânea, ele foi útil. E eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui, neste momento, o Senhor está falando com você. O Senhor está te chamando, o Senhor está te escolhendo. Ele não está falando assim, você, ou te chamando pelo seu nome aqui nesta hora, mas Ele está dizendo: a seara é grande, poucos são os ceifeiros, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Você pode se disponibilizar nesse momento. Você pode se prontificar nessa hora. E eu tenho certeza absoluta que você será como a estoraque. Você será como a parte específica do perfume, como a especiaria que vai falar a respeito de espontaneidade. Deus precisa de homens e mulheres espontâneos nesse momento. Este momento da igreja na terra é justamente o momento que Deus quer usar pessoas que tenham espontaneidade para adorar, para o servir e para o glorificar. Então, abra o seu coração e permita que você seja um instrumento de Deus e se prontifique. Não espere alguém te chamar, mas enxergue a necessidade e se disponibilize, porque eu tenho certeza que através de você o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, a tua semana. Um forte abraço e até a próxima.